18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus, mais uma vez, hein? Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos começando mais uma edição do programa 18 horas, começando mais uma edição, mais uma semana, né, Karime Leão? Estamos aí juntos, Karime Leão e o Cid Soares e a equipe do 18 horas, mais uma vez, começando essa semana com você em 100,7. Segunda-feira, hoje dia 6 de abril. Karime, tudo bem? Boa noite, como estamos? Boa noite, Carlão. Boa tudo noite. Ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Uma semana começando, uma Semana Santa, né, Carlão? Fim de semana já é Páscoa. Uma Páscoa diferente essa desse ano, né? Nós vamos falar disso também no programa de hoje à noite. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua companhia. Você que acompanha a programação da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite. Toda a equipe de jornalismo do 18 horas, trazendo as informações mais importantes, mais relevantes para você. Ok, Cid Soares, alô Cid Soares, tudo bem, meu querido? Boa noite pra você. Cid, olá! Vocês me ouvem bem aí? Como é que tá o som? Tá tudo tranquilo, tudo lindo, tudo shallow now. Que ótimo. E aí, você tá em Vamos home esperar office? então essa Páscoa, né, Karime? Pois é, uma Páscoa diferente, né, lindão? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tá tudo bem, então. Boa noite, meu querido. Vamos juntos aí. Boa noite, tá tudo bem aí, tudo tranquilo, tudo pronto para nós darmos início aí a mais uma edição do 18 horas. Aí na sua casa aí tá bacana aí, cafezinho, tudo tranquilo, mamãe, os gatinhos. Cara, ar-condicionado, cafezinho, aguinha, tá tudo certo aqui. De chinelo, né? Pode tocar aí. Então vamos embora, Cid. 6:02, mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Segundona, e nós estamos juntos com você mais uma vez, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. 6:02. E os números de casos da Covid-19 explodiram nas últimas 48 horas aqui no Amazonas. Só no domingo e nesta segunda-feira foram registrados 221 novos casos, com 19 mortes já confirmadas. Foram 106 casos no domingo e mais 115 nesta segunda-feira, elevando para 532 casos confirmados aqui no nosso estado. Pois é, Carlão, o Amazonas já é o segundo estado do país com maior número de infectados pelo novo coronavírus por grupo de 100 mil habitantes, perdendo apenas para o Distrito Federal. O vírus já está presente em todas as zonas da cidade e em 12 municípios. Jutaí e São Gabriel da Cachoeira entraram na lista de cidades com moradores infectados. Manacapuru é o município do interior que registra o maior número de casos, com um total de 28 moradores infectados. São 473 em Manaus e 59 no interior. E ainda temos 860 casos suspeitos aguardando o resultado do teste para a Covid-19, como explica a repórter Nathalie Moraes. Muita gente descumprindo o isolamento social, os números não param de crescer. Subiu para 532 o número de casos de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus aqui no Amazonas. O número de mortos por Covid-19 também subiu para 19. As informações foram divulgadas pelas autoridades de saúde na coletiva online desta segunda-feira. Manaus concentra a grande maioria dos casos, com 473 pacientes confirmados e o interior com 59. Já o Laboratório Central, o LACEN, segue investigando 860 casos suspeitos do novo vírus, como explica a diretora da Fundação de Vigilância e Saúde, doutora Rosemary Pinto. Hoje nós temos um número novo de casos, de 115 casos, dos quais 473 são casos de Manaus e 59 casos do interior, perfazendo um total de 532 casos hoje no estado do Amazonas. Dos 59 casos do interior, nós temos 28 em Manacapuru, 8 em Itacoatiara, 7 em Santo Antônio do Içá, 4 em Parintins, 3 em Iranduba, 3 em Tonantins, e um caso cada em Anori, Boca do Acre, Careiro da Várzea, Jutaí, Novo Airão e São Gabriel da Cachoeira. De acordo com a FVS, 35 óbitos foram notificados aqui no estado.
Desses 35, 19 mortes foram confirmadas por Covid-19. O laboratório já descartou 9 mortes e investiga outros 7 óbitos. Todos os pacientes que evoluíram para óbito apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a doutora Rosemary. Por isso, é necessário redobrar os cuidados com essas pessoas. Nós tivemos até agora 35 óbitos confirmados, 35 óbitos notificados, dos quais 19 estão confirmados, 9 estão descartados e 7 seguem em investigação. Temos, portanto, uma letalidade de 3,57%. Todos os nossos 19 óbitos, eles tinham ou hipertensão, ou diabetes, ou obesidade, ou associação dos três, tinham doenças cardíacas, tinham doenças pulmonares. Então, essas pessoas, mais uma vez eu reitero, se você pertence a esse grupo de risco, não espere o seu quadro agravar. Se você tem sintomas respiratórios, dificuldade para respirar, febre, procure o quanto antes uma unidade de saúde. O Amazonas só deve ter um hospital de campanha pronto para atender os pacientes daqui a 7 dias. Questionado sobre o colapso no sistema de saúde, o secretário da pasta, Rodrigo Tobias, negou que o sistema já esteja em colapso, como afirmou o prefeito Arthur Neto durante uma entrevista à CNN na manhã de hoje. Segundo o secretário, temos 95% dos leitos de UTI ocupados e apenas 5% disponível. O sistema de saúde do estado do Amazonas ainda não entrou em colapso nessa ideia de que não existem leitos de UTI para aqueles que precisam. Entretanto, nosso sistema é limitado e hoje eu falo isso, mas amanhã esses números podem aumentar. Logo, se aumentando, haverá uma maior probabilidade de ocupação desses leitos. Portanto, se eu pudesse colocar numa escala de 0 a 100, hoje nós estamos próximo de 95%, né? Ou seja, 5%, ou seja, uma capacidade mínima de leitos vazios de UTI. Em meio a toda essa crescente, até agora 44 pacientes estão fora da quarentena. Ou seja, esses pacientes não representam mais risco de contaminar outras pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, a explosão dos casos, principalmente em Manaus, obrigou o governador Wilson Lima e o prefeito Arthur Neto a adotarem medidas restritivas ainda mais rígidas, inclusive forçando o fechamento das atividades comerciais não essenciais que teimam em abrir as portas. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A segunda-feira começou com a operação da polícia na zona leste de Manaus, mas dessa vez o intuito é o cumprimento ao decreto estadual que proíbe o funcionamento de serviços não essenciais, anunciado pelo governador Wilson Lima no último sábado durante coletiva virtual. Infelizmente, muitas pessoas têm ignorado a gravidade desse problema. Por isso, a gente está tomando atitudes mais rígidas, mais drásticas. Nós estamos colocando na rua toda a nossa força de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Fundação de Vigilância em Saúde, PROCON, para multar quem desrespeitar o que estabelece o decreto e punir também, seja levando para a delegacia ou prisão, enfim, medidas que prevêem a legislação para que esse decreto seja efetivamente cumprido, para que a gente possa evitar mais casos graves de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Assim como já proibiu o transporte hidroviário de passageiros, o novo decreto do governador Wilson Lima proíbe também, a partir desta segunda-feira, o transporte de passageiros em rodovias estaduais e federais do estado. Todas as viagens intermunicipais e interestaduais através das estradas de passageiros em ônibus de transporte coletivo, taxilotação ou similar, permitindo apenas o transporte de cargas, as mercadorias, para que a gente possa continuar garantindo um abastecimento de estabelecimentos que são essenciais, são fundamentais para a alimentação das pessoas e também para o funcionamento da cidade como combustível. A Secretaria de Comunicação do Estado informou que o novo decreto com as medidas mais restritivas seria publicado ainda no dia de hoje.
Já no domingo, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou em suas redes sociais que irá decretar a cassação do alvará de funcionamento de comerciantes não inclusos nos serviços essenciais e que insistem em desrespeitar as determinações de isolamento social durante a pandemia de Covid-19. A decisão que temos que tomar muito clara de cassar alvarás provisoriamente, enquanto durar essa crise, de comerciantes que estão insistindo em aglomerar pessoas e não estão compreendendo o mal que estão fazendo para a sua própria saúde, para a sua própria cidade, para seus próprios fregueses. A prefeitura também irá suspender temporariamente a venda do passe estudantil e a gratuidade para os idosos no transporte público urbano. Sobre essas medidas, o prefeito de Manaus justificou que as aulas estão suspensas e que os idosos devem seguir as recomendações de isolamento social. Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus, Arthur Neto também deve assinar hoje o decreto que estará publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira. Júlia Gomes para o 18 horas. E o que a gente vê nas ruas é que a ficha parece que não caiu para muita gente, né? Parte da população. Poucos estão levando a sério o perigo desse novo coronavírus. Temos exemplos aí de países ricos, como os Estados Unidos, França, Itália, Espanha, que estão sendo aí duramente impactados por essa pandemia, com milhares de mortes e consequências inimagináveis na economia. E aqui em Manaus, muito por conta dessa desobediência, né, os números estão se multiplicando diariamente. Como a Nathalie aí mostrou na reportagem dela, que já são 532 casos confirmados mês. Pois é, isso em menos de um mês, né, Cid? Realmente é muito complicado. E o que a gente vê nesse começo de semana, até a economia mundial reagindo de forma positiva, justamente pela diminuição de número de mortes das grandes cidades aí do mundo inteiro que tiveram esse número menor, essa redução. E o que a gente vê nessas grandes cidades? A gente vê o isolamento, a gente está percebendo agora que a diminuição de número de casos e mortes pela Covid-19 é justamente resultado do isolamento social. Então é uma medida que vai melhorar não só, né, a economia, mas também, claro, diminui o número de casos da doença. E um fato muito importante e preocupante, esses números, é claro, são muito maiores. Tanto aqui como no mundo, esses números são muito maiores. Aqui no país, por exemplo, só estão sendo testados pacientes com quadros graves da doença. Os que apresentam sintomas leves da doença e os assintomáticos, aqueles que não apresentam sintoma nenhum, eles não estão sendo testados. E mesmo assim, ainda temos mais de 800 casos suspeitos aguardando o resultado do teste, isso só aqui no Amazonas. Complicado realmente. E o quadro ainda fica mais complicado com a informação do secretário de Saúde, o Rodrigo Tobias, que o Amazonas tem apenas 5% de leitos de UTI ainda vagos e que podem ser ocupados nas próximas horas. E é por isso que o prefeito Arthur Neto declarou em entrevista à rede TV CNN que o sistema de saúde de Manaus colapsou. Vamos conferir na reportagem de Odineia Araújo. O avanço descontrolado do coronavírus no Amazonas já colocou o estado no ranking entre os que mais registram casos da doença no Brasil. O Amazonas só perde para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Ceará. Com 532 casos confirmados do coronavírus, além de 860 aguardando os resultados, não há mais leitos no sistema de saúde, tanto público quanto particular. Foi o que disse hoje em entrevista à CNN o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Eu considero que o sistema de saúde já colapsou. Não há UTI suficientes para atender a demanda. A demanda cresce. Nós não estamos vendo uma porta de saída. A ideia seria aumentar no principal hospital público aqui, que é o Delfina Aziz, aumentar as UTIs. Não vejo que isso esteja sendo feito a tempo. Na parte particular, privada, na saúde privada, eu diria que há exaustão. Está indo para exaustão. E na parte pública, eu diria que colapsou. O secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, admitiu que a rede de saúde do estado está no seu limite e prestes a entrar em colapso. Eu preciso dizer que é responsabilidade nossa do estado dizer que hoje
mas provavelmente nos próximos dias não teremos mais leitos de UTI no setor público e também no privado com os casos confirmados de Covid-19. De acordo com o governo, as salas rosas das unidades de saúde que acolhem pacientes com problemas respiratórios graves e suspeita de coronavírus estão recebendo cloroquina. Odinei Araújo para o 18 horas. Olha, o governo do estado está anunciando aí que em 7 dias vai colocar em funcionamento o hospital de Retaguarda, ali onde funcionou o hospital da Unimed na Newton Lins. Mas demorou muito para tomar essa decisão, governador. 7 dias numa epidemia significam aí a perda de dezenas de vidas. O fato é que hoje nossa capacidade de atendimento de casos graves é muito pequena. Já está esgotada. Existe ventiladores mecânicos para aquisição no mercado nacional, muito menos no internacional. Hoje é o produto mais cobiçado do mundo. Bom, e uma ação civil pública com pedido de liminar ajuizada conjuntamente pelos Ministérios Público Federal do Trabalho e da Defensoria Pública da União contra o Estado do Amazonas e o município de Manaus neste domingo. A ação pede que sejam pagos R$2 milhões por negligência do governo e da prefeitura no atendimento a moradores de rua durante a pandemia do coronavírus. O valor deverá ser destinado às políticas para as pessoas em situação de rua e depositado numa conta específica da Justiça Federal. Os projetos desenvolvidos com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública deverão ser apresentados pelo município e pelo Estado do Amazonas ao juízo. Você está ouvindo 18 horas. Os pacientes de Covid-19 tratados com cloroquina estão respondendo bem ao tratamento. É o que indica a pesquisa da Fundação de Medicina Tropical em parceria com outras instituições em pacientes internados no Hospital Delfim Aziz. A taxa de letalidade foi de 13% abaixo da média mundial, que é de 18% a 20%. Pois é, os resultados foram apresentados durante coletiva virtual à imprensa na manhã desta segunda-feira. E são, os primeiros resultados divulgados no Brasil no uso da cloroquina. Da Fundação de Medicina Tropical Marcos Lacerda, que está à frente da pesquisa no Amazonas, a cloroquina está sendo usada em pacientes graves no Brasil inteiro, naquele paciente que não há nada mais o que fazer além de ir para UTI. A pesquisa, que duraria em média 1 ano, foi feita em 2 semanas. Tudo com resultados considerados em tempo recorde, atende aí a todas as regras e exigências internacionais de um estudo clínico. Pois é, até hoje são 44 pacientes considerados curados aqui no Amazonas. A maioria desses pacientes que apresentaram um quadro leve da doença, ou seja, desses 44 pacientes considerados curados, a maioria desses apresentaram quadro leves da doença. Entre eles, a gente destaca um bebê de 1 ano e 5 meses, que testou negativo para a Covid-19 depois de receber o tratamento. A criança é de Parintins e até agora é o paciente mais novo a contrair o novo coronavírus e se livrar da doença. E aí existem pelo menos 6 medicamentos, que estão sendo pesquisados em todo o mundo contra o coronavírus, e a cloroquina é a que apresenta os melhores resultados. Estamos todos nós aí na ativa para que os cientistas encontrem uma solução para essa pandemia e seja contida o mais rápido possível. Os hospitais Albert Einstein e o Sírio-Libanês, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, vão testar o uso de plasma sanguíneo de pacientes já recuperados da Covid em doentes que ainda têm a infecção. As instituições receberam no sábado o aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para fazer o estudo em humanos e começaram hoje a triagem de possíveis doadores de plasma. A autorização para a pesquisa brasileira veio um dia depois da Food and Drugs Administration, que é a agência de medicamentos americana, autorizar estudo similar com pacientes lá nos Estados Unidos. E aqui os números aqui no Brasil subiram assustadoramente. Passou aí para 553 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde divulgados hoje. Só nas últimas 24 horas foram registrados aí 67 mortes. Segundo o balanço, o país soma 12.056 casos confirmados da doença. No dia anterior, eram 11.130 casos. Mix.
médico plantonista do Hospital Adriano Jorge denuncia a falta de EPI. Vídeo viralizou na internet e a direção do hospital diz que o vídeo era fake news. Profissional rebate nota e confirma falta de equipamento de segurança aos profissionais da saúde no Amazonas. Detalhes com a repórter Odineia Araújo. O vídeo em que denuncia a falta de equipamento de proteção individual, motivo pelo qual os médicos Petrônio Quintelo e Marileia Martins dizem que não vão atender a um paciente, foi feito durante o plantão de sábado no Hospital Adriano Jorge. Vou fazer esse vídeo aqui, pessoal, é o seguinte. É uma informação muito grave. Eu estou de plantão aqui, eu e a doutora Marileia e a enfermeira Erna, nós estamos de plantão aqui no Hospital Adriano Jorge. Hoje são 4 de abril de 2020. Olha que absurdo. Tem um paciente que a enfermeira trouxe aqui pra gente avaliar, um paciente que começou a fazer uma hematotransfusão à tarde e ele começou a fazer febre, tá fazendo febre de 40 graus. Ela mostrou uma foto, paciente com placa urticariforme, isso é grave. Agora vejam bem, nós não temos EPI. Eu perguntei a ela, não tem EPI aqui pra gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então eu preciso me respaldar. A direção do Hospital Adriano Jorge enviou nota dizendo que a denúncia do médico é mentirosa e não passa de uma fake news. O diretor da unidade, Eilon Menezes, fez até um vídeo mostrando a existência de EPIs, mas diz que, como o Adriano Jorge não é referência no atendimento ao coronavírus, os médicos não precisam fazer uso dessas EPIs. Nós dispusemos kits de paramentação caso o profissional julgue necessário. Todavia, não é perfil dos pacientes da Fundação. Logo, não seria necessário usar toda uma paramentação completa para atender pacientes da enfermaria. De qualquer forma, há os kits, há o material disponível a qualquer profissional que necessite, profissional médico. A equipe de enfermagem também recebeu EPIs adequados para o perfil dos nossos pacientes. Então, é em verdade que o profissional veiculou. O médico Petrônio Quintelo confirmou hoje a falta de EPI no Adriano Jorge e disse que, se existem, eles não chegam aos profissionais. Eu não posso ser omisso com a verdade. E a verdade é que nós não tínhamos equipamento de proteção individual. Nenhum, nem máscara. Essa máscara cirúrgica, nem isso mesmo tinha. Ele é um mau caráter, tanto quanto o governo que ele está. Infelizmente, a nossa sociedade, a sociedade amazonense, está passando por um momento muito difícil em termos de gestão pública. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas estão aí há meses sem receber um centavo. Esses canalhas não fazem nada. Eles vão agora dizer que eu sou mentiroso, dizer que a doutora que estava de plantão comigo é mentirosa, dizer que a enfermeira é mentirosa. Eles querem o quê? O médico disse também que teme pela saúde dele. Eu tenho medo de ser acometido por essa patologia dentro do hospital. Tem um amigo que neste momento está em estado grave dentro da FAMEL, colega médico cirurgião que foi acometido dentro do seu ambiente de trabalho. E já soube que teve até dificuldade para fazer o teste rápido, para detectar a patologia. Você está entendendo? Ou seja, nós não queremos engrossar as fileiras da estatística de óbitos no pessoal da saúde. Nós queremos respeito. É isso que eu quero respeito. Volto com vocês. Mix. Também 6h23 em Manaus. Muito boa noite para você no melhor mix do Brasil. E olha só, em uma das maiores revelações da música mundial, a cantora australiana Tones and I começou a carreira com o single Johnny Runaway, ao enviar a música para uma rede de rádio como artista independente. Em apenas 12 horas, a faixa entrou na lista das mais ouvidas da rádio e ganhou destaque como uma das 100 melhores da emissora. Pois é, gente, mas foi com Dance Monkey que a artista fez a escalada global nos charts. A faixa atingiu a marca de 7,4 milhões de streams na semana de lançamento e Tunes continua no viral aí 50 do Spotify em mais de 22 países, entre eles, é claro, o Brasil. Então vamos abrir a playlist de hoje do 18 horas com Tunes and I, Dance Monkey. Playlist 18 horas. 6h28 em Manaus, o melhor mix do Brasil. Tones and I, Dance Monkey foi a primeira da playlist de hoje. 18 horas. Pois é, em épocas de isolamento, de quarentena, o mundo todo passando por essa pandemia, né?
Como é que a gente cuida da saúde mental nesse tempo aí de Covid-19, de isolamento, de quarentena? Como que fica, né? Como é que ficam os medos? Como é que fica a ansiedade? Os conflitos internos e externos? Como o ser humano está reagindo a essa crise que já é a maior do século? Né? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar por telefone com a neuropsicóloga Rosimeire Simões Chaves, que vai dar algumas dicas de como a gente enfrentar essa situação. Boa noite, Rosimeire Simões, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela participação. Então, como é que fica a cabeça das pessoas numa situação como esta, em que grande parte da população está confinada em suas casas, com medo, é claro, a gente, né, ninguém nega que tem medo, né? Algumas em pânico e outros apreensivos também com a falta de dinheiro, alimento, enfim. Como é que a gente pode lidar com essas coisas? É tudo ao mesmo tempo agora, né? Hoje a gente vive num momento de intensa angústia do porvir. E são gerados vários sentimentos, como o medo, a desesperança, a solidão, o fracasso, o desemprego, a fome, o desamor e assim vai, né? Então, a angústia é tudo aquilo que aperta, é tudo aquilo que estreita o peito, que a gente não sabe dizer o que é. Mas, nesse momento, a angústia está vindo de alguma coisa bem visível, né? Que está bem aos nossos olhos. Então, eu chamo esse momento um pouco de anestesia social. A gente está vivendo num momento de anestesia social, onde todos esses sentimentos estão vindo à tona. O medo da solidão. O medo da solidão é um dos medos da humanidade. Eu não diria o primeiro, né? Depois segue a morte. Então, a gente está percorrendo essas duas fronteiras, a vida e a morte. Muito bem, é complicado. Como lidar com o sofrimento emocional associado a uma pandemia, né? Que tem reflexos sanitários e econômicos? Então, eu acredito, eu até falei em outros momentos, que eu acho que esse é um momento de quietude, de parar, de a gente realmente se repor com um equilíbrio emocional. E como a gente equilibra esse emocional em tantas coisas que a gente escuta diariamente, né? A gente está vivendo um momento de estado de tensão constante, onde várias informações estão sendo colocadas ao tempo todo. E estamos colocando isso dentro do nosso ambiente também. Não esquecemos que estamos confinados, né? Então a gente está à mercê de todas essas informações que estão sendo jogadas diariamente. Isso gerando assim, um estado de tensão muito grande. Eu acho que é um momento também de a gente passar a se perceber um pouco, a ficar um pouco quieto, a, às vezes, se desfocar um pouco das notícias, porque tem muitas pessoas que estão realmente adoecendo, né? Estão com muita ansiedade, às vezes a gente encontra pessoas com uma fala muito depressiva. Então, eu acho que esse momento que a pessoa está se sentindo assim, ela desfoca um pouco. Eu estou respondendo a sua pergunta, né? Desfoca um pouco e tenta se distrair com outra coisa. As pessoas não estão conseguindo lidar também com a sua solidão, né? A gente não sabe lidar um pouco com a solidão, com o tédio. Isso não estava preparado para nós, né? Então, hoje as pessoas estão se inquietando muito. E a gente só se inquieta realmente quando a gente adoece. Porque vem à tona aí a nossa condição de mortal. Nós temos aqui semelhanças e diferenças no comportamento das pessoas nessa pandemia em relação a alguns casos anteriores, como, por exemplo, a gripe espanhola. O que a senhora podia destacar em relação a isso? Então, quando houve a gripe espanhola, na verdade não tinha toda essa tecnologia e o avanço da medicina como estamos vendo hoje.
Então, a gente pode ver um aceleramento nesse avanço da medicina muito grande. Eu tenho certeza que logo, logo, tudo isso vai ser passado, né? Hoje você sabe que a ciência, a medicina, ela está muito, muito em busca dessa cura, né? Então, naquela época, a gente não tinha toda essa tecnologia e toda essa ciência ao nosso favor, mas hoje nós já temos. Então, eu tenho certeza que esse momento também vai passar, só que nós não estávamos preparados para isso, na verdade. Eu acho que nenhum ser humano está preparado, né? Sem dúvida. Agora, a gente estava falando aí, fazendo esse comparativo aí da época da gripe espanhola e falando de redes sociais, né? A informação hoje em dia é muito mais fácil, ela corre de uma forma muito mais ágil, né? E tem muita, né? Então, as redes sociais hoje mais atrapalham ou mais ajuda? Depende da pessoa. Eu vejo dessa forma. Por exemplo, hoje a gente não vive sem as informações. Hoje a gente não vive sem a tecnologia, vamos supor assim, né? Então, eu acho que cada pessoa reage de uma forma diferente às situações. Então, a gente não pode generalizar, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma. O que talvez tenham muitas pessoas que gostam de ficar em casa. O que não gostam é do estado de tensão que está no momento com essa palavra, confinamento. Nós estamos num confinamento social, uma anestesia social. Então, essa palavra, ela surte um efeito muito grande mental, né? Mas, de alguma forma, tem pessoas que vivem tranquilamente dentro de casa, sozinhas, mas tem aquele ir e vir, né? O que a gente não estava preparado é para esse estado de tensão que está sendo formado dentro dessas todas essas informações que estão sendo geradas ao tempo todo. Né? Então, a gente fica, de certa forma, desesperançoso, com medo de morrer, com medo de sair, com medo de se infectar. Então, são todas essas situações que a gente pode colocar nesse sentido. Olha só, apesar de todas as informações veiculadas pela mídia, há muita gente mesmo que não acredita nessa pandemia, que tudo é fantasia e histeria por parte aí da mídia, né? A que deve esse tipo de comportamento aí, na sua opinião? É um caso de negação da realidade? Eu acredito que sim, uma negação da realidade, né? Eu acho que está acontecendo, está. A gente não pode negar, né? Mas a gente também está vivendo um momento de nervosismo muito grande, como eu disse anteriormente, cada um reage de uma forma, né? Mas não podemos ver também como uma fantasia o que está acontecendo. De forma alguma. O que está acontecendo está aí, para todo mundo ver, tanto é que vocês falaram anteriormente, pelos registros, nós somos o 5º estado que está sendo mais infectado, né? Está tendo esse aumento aí, né, no coronavírus. Então, eu acho que a gente precisa se cautelar, sim, precisa estar sempre alerta, com os cuidados necessários que se propõem, e ter uma atenção especial a esse momento, né? Esse momento também traz um momento de reflexão, para as pessoas. Talvez o que falte também seja várias reflexões que o mundo talvez esteja precisando vivenciar, né? Vamos ver um lado assim também mais eu não digo filosófico, mas mais coerente, né? Eu acho que quando a gente fala anestesia, no sentido literal, é se erguer novamente. Então, eu acho que esse é o momento de nós ressurgirmos, refletirmos quanto a essa pandemia, quanto a esse momento que estamos vivendo e ver se estamos preparados mesmo, né, para certas coisas que eu acredito que o ser humano nunca está, de certa forma, preparado para o adoecimento nem para a morte. Doutora Rosemary, nós temos acompanhado, principalmente os mais velhos, né, em relação a isso, ficar 24 horas em casa por dia, durante semanas, é extremamente estressante. Eu tenho uma mãe de 80 anos
que passa por toda essa situação e a gente vê o humor dela variando todos os dias, né? O que a pessoa pode fazer para passar essa temporada aí com a cabeça mais leve, sendo mais produtiva e não causando esse mal para si mesma? Porque a gente sabe quando passar tudo isso, vem esse resultado, né? E qual seria o resultado? É uma segunda pergunta. Tá. Eu acredito que nos idosos a gente precisa desfocar ele de todas essas informações. E aí eu até sugeri anteriormente colocar um computador, um baralho, alguma coisa que a pessoa possa, de alguma coisa, estar exercitando a mente, coisas boas, positivas para a pessoa, né? Porque o que o idoso também está vivendo é o estado de tensão que as informações estão trazendo. Então, de alguma forma, ninguém quer adoecer, ninguém quer ser tomado por essa pandemia, ninguém quer a morte, né? Ninguém quer isso. Então, eu acho que o idoso deveria ser poupado disso. Então, todo esse estado de tensão que ocorreu, eles começaram a se desesperar. Né? Eles começaram a se desesperar dentro de casa, com medo realmente do que foi gerado pelas informações e por dentro de casa também, no próprio ambiente, né? É claro que você tem que proteger, tem que cuidar, mas eu acho que é um momento também de desfocar um pouco os idosos, talvez distrair e tentar amenizar um pouco com falas bonitas, situações bonitas, uma descontração devida, aí eu acho que seria bem interessante no momento para os idosos. Bom, todo mundo em casa, né, doutora, também gera aí conflitos em muitas famílias. Até a Organização Mundial de Saúde, ela recomendou que instituições que trabalham com pessoas vítimas de violência doméstica, né, especificamente, que elas deem algum jeito de manter um suporte e os atendimentos para essas pessoas, que aumentou muito nessa época de quarentena, né, toda a família junto, então a criança que sofre, a mulher que sofre, vai sofrer ainda mais. Isso de acordo com as estatísticas e os números divulgados em coletiva, né, da Organização Mundial de Saúde. Aí a pergunta os ânimos tendem realmente a se exaltar num confinamento? Com certeza. Com certeza o comportamento muda em termos de confinamento, porque a gente lida com as neuroses alheias, a gente lida com o tédio, com todas as imperfeições, com todas as manias do outro. E não tem como fugir. Então, é isso que traz o confinamento, traz um desassossego para a pessoa. É isso que muda o comportamento, né? Às vezes a gente não se reconhece quando está confinado, né? Por conta esse direito que é retirado de transitar, um direito que é nosso. E quanto às pessoas que são vítimas, a psicologia também está trazendo as terapias online, né, que podem ser feitas de alguma forma, segundo o Conselho Federal de Psicologia, ainda se mantém aí algumas emergenciais em terapias online que as pessoas podem estar fazendo de alguma forma até que passe e que tudo fique mais calmo, mais tranquilo. Doutora, uma última pergunta para encerrar. Como é que a gente, dê um conselho para todos nós que estamos passando por um confinamento, alguns 100%, outros não, como a gente que é só trabalho, casa, trabalho. Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode ser uma pessoa melhor para se conviver, digamos assim? Acho que a gente precisa entender. Perdemos o contato. Poxa, que pena, caiu a ligação. Estávamos aí conversando com a neuropsicóloga Rosimeire Simões Chaves. Nós falamos aí sobre todas essas consequências, né, para o ser humano passar por um período grande de isolamento, de quarentena, todas essas relações com a gente mesmo, relações com os familiares, né? E de repente ela ia dar umas dicas aí de como a gente ser uma pessoa melhor. Eu acho acalmar os ânimos, né, Carlão? Qual dica? Eu acho que seria isso, a gente, né, estamos todos no período... atividade, né, Karine? Procurar fazer alguma coisa, procurar se movimentar, né? E eu acho que é ser mais cooperativo, ser mais... não é nem cooperativo, ser mais... a gente compreensivo com os outros. Vamos ver se ela está na linha, né? Karine? Vamos ver se a gente conseguiu. Rosimeire, boa noite. Doutora?
Oi, doutora. Ai, que bom, retornou. Então, para finalizar, né, qual seria a dica para a gente passar e ser uma pessoa melhor durante esse confinamento? Eu acho que precisamos aí buscar um novo sentido para a vida. Estão muito ligados a sentimentos como afeto, generosidade, compaixão. E talvez buscar dentro de nós mesmos uma razão melhor de viver. Buscar um sentido, um calor mais humano. Para que a gente possa estar trabalhando todos esses sentimentos. Já dizia, e eu já vou colocar uma frase aí de Shakespeare, que ele dizia: o horror visível tem menos poder para a alma do que um poder imaginado. Então, eu acho que a gente precisa buscar um sentido para a vida nesse momento de pandemia. Trabalhar sentimentos como afeto, generosidade, compaixão e amor, principalmente. Muito bem. Bom? Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Doutora, uma ótima noite para você. Obrigada. 6h44 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, a segunda da playlist, hein? Vem do Litoral com Silva, um artista que surgiu em 2012 e já formou parcerias com Fernanda Takai, Lolo Santos, Ivete Sangalo e cantou o repertório completo de Marisa Monte. E a própria Marisa já fez show junto com ele. Em 2019, Silva apareceu com um single Um Pôr do Sol na Praia, mas só lançou oficialmente agora em janeiro de 2020. E o Silva, que é um cantor que o Brasil abraçou, e aqui contando com a colaboração e a ginga de Ludmilla. Bora lá, seguindo, partindo aí para a segunda do playlist do 18 horas, Um Pôr do Sol na Praia. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h47 em Manaus. Mais uma que você conferiu na playlist 18 horas foi Silva e Ludmilla, Um Pôr do Sol na Praia. Mais uma da playlist, hein? 6h48. 18 horas. Bom, estamos a menos de uma semana para a Páscoa, hein? E o novo coronavírus deve mudar aí o cenário e as comemorações do período mais doce do ano, né? Vamos viver aí pela primeira vez, inclusive, a Páscoa da quarentena, sem muitos chocolates. O almoço de família vai virar um encontro pelas redes sociais ou via FaceTime, né, Karine? Pois é, né, Carlão? Tenho certeza que vai ficar todo mundo conectado aí nesse domingão de Páscoa. Agora você imagina uma situação de quem vive, de quem comercializa ovos de Páscoa, quem já comprou, chocolate. Né, não, você imagina quem vem. Estoque, né? Você imagina quem vende ovo de Páscoa e chocolates, né? O cara as lojas são fechadas. Né? Exato, as lojas fechadas, né? Então essa galera ele tá tendo que se reinventar aí. E a aposta é o quê? Como a gente tem visto, são deliveries e aquela encomenda para entregar na hora marcada, né? Você passa de rapidinho na loja ou no lugar, né? Da pessoa que faz e só joga na janela do carro, né? Nem contato. Mas o fato é que essas pessoas, esse comércio, esse comerciante está precisando se reinventar nesse período aí para não ficar no prejuízo e, é claro, para a tradição do domingo de Páscoa também não ser esquecida, né? Mas a repórter Nathalie Moraes, ela conta os detalhes sobre esse assunto pra gente agora. Vendas online dos ovos de Páscoa, entrega com hora marcada, contratação de entregadores e regras rígidas de higienização durante a produção. Essas foram algumas maneiras que os microempreendedores de ovo de Páscoa encontraram para se manter no mercado em meio à pandemia do novo coronavírus. Diante da incerteza nas vendas, para manter a demanda aquecida, a chefe Selma Bessa, que é especialista em confeitaria, juntou toda a família e colocou todo mundo para trabalhar e auxiliar nas entregas dos ovos de Páscoa gourmet. Quanto à parte de higienes, a gente sempre teve muito cuidado, mas agora, nesse período, como não posso ter bolos, né, porque não está podendo ter festa, como eventos, com aglomeração de pessoas, nós estamos na parte de ovo de Páscoa fazendo entrega. E é isso, a gente se adaptou para esse propósito agora, na Páscoa, de fazermos os ovos de colher e fazer entrega a domicílio, devido à preocupação com o problema que é o coronavírus no momento. Mas nós estamos nos adaptando. A microempresária Beth Soprano, que também trabalha com confeitaria, disse que já sentiu a queda nas vendas. Para os confeiteiros, o período da Páscoa é o mês mais lucrativo depois do Natal e era sinônimo de casa cheia. Só que em meio à pandemia, a confeiteira tem tomado todos os cuidados necessários.
Eu não estou recebendo ninguém como eu recebia antes, que as clientes subiam até em casa, eu recebia aquilo na minha sala e tudo. Agora eu não estou mais fazendo isso. Eu estou entregando, elas marcam o horário e vem buscar, eu desço, entrego e pronto. Até em relação ao pagamento, eu estou recebendo mais via conta bancária. Pouquíssimas pessoas estão me pagando no dinheiro mesmo. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, amendoins, balas, a ACICAB, antes da pandemia era previsto um aumento nas vendas de 16%. Só aqui em Manaus, segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas, Ralph Assayag, os comerciários trouxeram pelo menos 35 toneladas de chocolate para serem vendidos. E agora, em meio à pandemia, os comerciantes do ramo não sabem como prosseguir com as vendas. Com a situação hoje desse coronavírus, há preocupação muito grande nossa de como vender, porque nós temos lojas dos shoppings que trazem produtos como o da Cacau Show e ela simplesmente está fechada. E com a variedade todas que nós trouxemos, vai ser difícil vender, porque as famílias também estão procurando comprar aquilo que é necessário, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar ainda de quarentena. Então, é um trabalho muito duro dos supermercadistas, daquelas pessoas que criavam no meio do caminho, derretiam seu chocolate para fazer suas formas. Então, esse é um ano difícil, uma passagem difícil, mas eu acredito que em breve nós vamos superar. Em meio a todas essas mudanças, esse ano a Páscoa será diferente. Mais do que nunca, o Coelhinho trabalhará em delivery, indo de porta em porta para entregar os ovos de chocolate. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e o mercado financeiro, como eu disse no início da semana, ele começou a semana com humor renovado depois da diminuição no número de mortes pela Covid-19 nos últimos dias, nos principais focos da doença aí pelo mundo. E a repórter Nathalie Moraes, ela participa com a gente ao vivo aqui no programa, com a gente, fala aí sobre essa segunda-feira, né, no mercado financeiro. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes. Então, Karine, realmente com um cenário mais positivo e com a diminuição no número de mortes pela Covid-19, as bolsas de valores do mundo inteiro apresentaram fortes ganhos nesta segunda-feira. O índice aí de Dow Jones fechou em alta de 7,7% no Brasil. A Ibovespa também encerrou o dia com alta de 6,52%. O dólar fechou em queda, também impulsionado aí pela redução do número de mortes pelo coronavírus. O dólar comercial encerrou com a desvalorização de 0,6%, cotado a R$ 5,29. Já o dólar turismo caiu em 0,4% e fechou aí esta segunda-feira com R$ 5,59. Eu volto aos estúdios com você, Karine. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje segunda-feira, Karine. Exato. E nossa querida Nafice Valós, né? Ela vai voltar aí, não é isso, Karine Leão? A fazer os seus comentários aqui no 18 horas. Vamos conferir então os comentários de Nafice Valós. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. Eu inicio a minha fala no jornal 18 horas, me juntando àqueles que acreditam em Deus e que encontram na prece fervorosa a única forma de enfrentar, talvez, um dos maiores desafios já vividos pela sociedade amazonense. Nós lutamos contra um inimigo invisível e cruel que prolifera alimentado pela inércia estatal e pelo despreparo de quem prometeu uma proteção que não sabe dar. Mas o estelionato praticado pelo senhor Lima só sobreviveu até agora porque a Assembleia Legislativa do Estado foi cúmplice e ignorou, em dezembro de 2019, a denúncia e as provas dos desmandos e da demolição que este senhor fez com o nosso sistema de saúde. A chegada do coronavírus, meus amigos, só veio comprovar aquilo que a sociedade já sabia, mas que o senhor Lima ignorava ou omitia. Pois bem, agora nós estamos diante de uma realidade cruel. Não temos uma estrutura suficiente
para receber e tratar o cidadão, como também os equipamentos básicos de proteção à equipe de saúde são mínimos e, por vezes, até inexistentes. Caiu a máscara do Senhor Lima e sabemos que só podemos contar com o heróico socorro dos profissionais de saúde do Estado. Os mesmos profissionais que o Senhor Lima humilhou, perseguiu e até tirou seus alimentos. Mas também nos resta orar e pedir por nós e por esses profissionais que nos cuidam, porque Deus está no comando. Eu sou Nafice Bacri Valois e estamos juntos. Bom, vamos saber agora detalhes da pesquisa sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia da Covid-19 aqui na região norte e na região centro-oeste. A maior taxa de aprovação do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia de coronavírus no Brasil foi registrada nas regiões norte e centro-oeste, com 41%. No entanto, a rejeição ao trabalho do presidente nesses mesmos locais subiu para 34%. Ainda nessas duas regiões, apenas 30% dos entrevistados é a favor da renúncia do presidente. Já entre os entrevistados de todo o Brasil, a renúncia de Bolsonaro é rejeitada por 59%. Os resultados são da pesquisa Datafolha, feita entre 1º e 3 de abril. O sociólogo Carlos Santiago explica que as pessoas estão receosas com a retirada de mais um presidente do poder. Não há, majoritariamente no eleitorado brasileiro, uma vontade de renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Isso se deve, certamente, ao fato de que, ao longo desses últimos 30 anos, 2 presidentes foram afastados. E nem por isso a realidade, as condições econômicas melhoraram o povo brasileiro. Acho que o povo brasileiro está meio ressabiado. Ainda segundo a pesquisa, a região sul é a segunda de maior aprovação, com 39%. No sudeste, 32% aprovam a maneira como o presidente vem lidando com a pandemia, enquanto 41% reprovam. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta taxas de rejeição mais altas entre as mulheres, com 43%, do que entre homens, 35%. E outros segmentos mais críticos, a maneira como ele vem conduzindo o combate ao coronavírus, inclui os mais jovens, de 16 a 24 anos, com 45% de ruim ou péssimo, a maneira como o presidente conduz a questão do coronavírus. A faixa de 25 a 34 anos tem taxa de 47%, e entre os mais escolarizados, a taxa de rejeição é de 50%. No geral, a avaliação negativa de Bolsonaro subiu 6 pontos percentuais, chegando a 39% no Brasil. Já a aprovação dos brasileiros para as ações do Ministério da Saúde cresceu 21 pontos, chegando a 76%, que consideram o trabalho do Ministério ótimo ou bom. Azaf Augusto para o 18 horas. E agora, 6 horas e 59 minutinhos aqui, já finalmente, 59, já no finalmente, mas vamos seguir aí para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje o mundo soube que o estudo preliminar realizado no Amazonas sobre o uso de cloroquina contra o novo coronavírus teve um benefício discreto. Conduzido com 81 pacientes tratados com cloroquina em Manaus, o estudo apontou uma taxa de mortalidade de 13%, contra um percentual de 18% a 20% verificados em outros países. O infectologista Marcos Lacerda disse que os pacientes, todos em estado grave, se beneficiaram discretamente. Lacerda também disse que as conclusões são preliminares e que os números podem estar dentro de uma margem de confiança e que os resultados reforçam a continuidade do tratamento com cloroquina. A pesquisa vai continuar e chamou a atenção para o fato de que uma dose muito alta de cloroquina feita por 10 dias levou mais pacientes para a internação. Marcos Lacerda foi taxativo. Em dose mais alta, a cloroquina pode sim dar arritmias graves e levar à morte. Portanto, mesmo no início, a pesquisa tem que ser vista com todos os cuidados. Ou seja, ninguém deve sair por aí tomando cloroquina sem acompanhamento médico, que pode morrer.
e muito menos deixar de tomar as precauções recomendadas pelas autoridades de saúde. E continuam as mesmas: ficar em casa, manter as mãos limpas e, se for para a rua, usar máscaras caseiras, aquelas feitas com a orientação do Ministério da Saúde. Até agora, são essas medidas que têm salvado mais vidas. 18 horas. Tudo bem, Karime, agora sim, né? Boa noite. Agora sim, finalmente. Boa noite, finalmente. Uma ótima noite para você, obrigada pela companhia. Cid, boa noite. Olha o Cid Soares, né? Cid Soares na área. E aí, Cid, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu tô esperando já o dia de amanhã. Lindinho, que saudade de você. Boa noite, pois querido. Bacana. Boa noite, um beijo grande pra todos aí. Beijo. Beijão. 7-1, continue bem, continue em 100,7. A gente volta então com você amanhã, daqui a pouquinho tem Mix Tudo aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.